Abramos a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 1, nós vamos ler 12 ao verso 26. Filipenses capítulo 1, do verso 12 ao verso 26. E, olhando para esse texto, nós poderíamos fazer uma pergunta que será respondida pelo apóstolo Paulo. A pergunta é: por que nós muitas vezes esfriamos na fé? Porque muitas vezes nós somos tomados por uma tristeza incontrolável, uma tristeza que assola o nosso coração, esmaga o nosso ser. Porque muitas vezes nós ficamos inconformados com a vida que temos neste mundo. E talvez para exemplificar isto, podemos aqui imaginar uma noite escura e bem fria, um frio intenso. E você imagina numa clareira um grupo de pessoas com uma fogueira acesa. E vamos imaginar que alguém, por razões que desconhecemos, ele toma uma daquelas brasas que está ali incandescente e ele retira e coloca alguns metros distante daquela fogueira. Vocês sabem o que vai acontecer. Essa brasa ela vai apagar, ela vai criar cinza e por vezes até ela será diluída. Porque ela foi retirada de um ambiente onde estava ali o fogo incandescente e ela simplesmente foi colocada em qualquer lugar, porque ao redor desta fogueira está um frio intenso, com capacidade para apagar esta brasa. E nós precisamos entender essa verdade, precisamos compreender aquilo que Paulo nos diz. Precisamos entender o que significa estar em Cristo e o nosso contentamento no Senhor. Esse é o grande segredo. Então, poderíamos perguntar: será que eu estou como brasa no centro da fogueira? Ou será que já me afastei o bastante para morrer, criar cinza e ali diluir? Filipenses capítulo 1, do verso 12 ao verso 26, o apóstolo Paulo continua sua carta para aquela igreja. Uma igreja pobre, uma igreja que não tinha recursos financeiros, mas que era feliz no Senhor, uma igreja que estava disposta a ter os seus membros se vendendo como escravos para enviar recursos para o missionário e para outras igrejas necessitadas. Uma igreja sofredora, perseguida, mas uma igreja que se alegrava no Senhor. E o apóstolo Paulo então escreve essa carta da cadeia, ele está preso. E precisamos compreender que prisão naquela época no Império Romano nada tem a ver com os direitos humanos que muitos querem seguir hoje. Mas era uma situação de degradação, uma situação de profundo sofrimento. E nós vamos perceber como o apóstolo Paulo, ele trata essa questão da sua prisão e a visão que ele tem com relação ao reino de Deus, sendo esta brasa incandescente no centro da fogueira. Ele diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte.
Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, e sou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Oremos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, estamos com a Tua palavra aberta e mais uma vez trazemos à memória, ó Deus, o Teu ensino, que demonstra de fato como devo andar. Hoje nós cantamos nesse culto que o Senhor nos treina para lutar e nos mostra onde devemos andar. De fato, ó Deus, aqui está o treinamento para a luta que travamos nessa terra. Aqui está, ó Deus, os trilhos para que sigamos com segurança. Por isso, ó Pai, não queremos ser envergonhados no campo de batalha, ao contrário daquilo que Paulo nos diz. Não queremos também, ó Deus, descarrilar destes trilhos que trazem segurança para o nosso coração e para a nossa alma. Queremos, portanto, ó Pai, viver o Evangelho com intensidade, com radicalidade, com profundidade. Queremos, ó Deus, nos afastar do mundo que jaz no maligno e nos aproximar do Senhor pela Tua palavra e pela ação do Espírito Santo. Por isso, ó Deus, tem misericórdia de nós e nos ajuda nesse processo. Ajuda-nos a entender esta palavra e a vivê-la também. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pela própria leitura, os irmãos percebem aquilo que mencionei. O apóstolo Paulo, ele está preso. E Paulo, ele não tem nenhuma perspectiva quanto à sua soltura ou à continuidade da sua vida dentro daquela cadeia. Mas o apóstolo Paulo nos mostra que esse ponto não é importante. Paulo nos mostra nesta sessão, depois de ter orado para que os filipenses tivessem o seu amor aumentado, como nós vimos domingo próximo passado. Agora o apóstolo Paulo está falando sobre si, ele está falando da sua condição como crente. E a diferença, irmãos, está nesse ponto, nesse aspecto. Porque a vida do crente, ela é frutífera, ela é deleitosa, ela traz graça quando nós temos contentamento no Senhor. E aí poderíamos perguntar, onde está o meu contentamento? Onde está a minha alegria? Ontem eu participei de um culto e depois da colação de grau dos alunos do Seminário Presbiteriano de Brasília. E foi-me dada a palavra como representante da Junta de Educação Teológica da Igreja Presbiteriana do Brasil. E eu pude olhar para aqueles jovens, todos eles, que estavam iniciando o seu ministério. E eu falei para eles 3 segredos na vida de um pastor. Primeiro, cuidar da sua própria vida, temendo ao Senhor. Em segundo lugar, cuidando da família como provedor. E em terceiro lugar, protegendo o rebanho contra as mentiras do mundo. E quando eu mencionei sobre o fato de que eles deveriam cuidar da família, eu disse a eles que eles deveriam inverter os valores deste mundo. Porque o que o mundo nos ensina com a carne e o diabo é que a prioridade na vida dos nossos filhos é a sua carreira profissional. Não é verdade? Esse é o alvo do mundo. O mundo olha para as suas crianças e diz, nós temos que fazer um grande profissional. Alguém que ganhe dinheiro. Alguém que tenha prestígio. Bem, isso não é errado desde que esteja colocado no seu lugar devido. Porque eu disse àqueles jovens que estão se preparando para o ministério pastoral, eu disse, a prioridade na vida de vocês é fazer com que seus filhos sejam homens e mulheres de Deus. Não importa se eles serão os melhores médicos, melhores engenheiros, professores da cidade, ou se eles irão passar o resto da vida catando latas numa carroça de madeira. O importante é que eles sejam homens e mulheres de Deus. É exatamente isso que Paulo nos mostra aqui.
O que Paulo está dizendo é: a minha vida não é importante. O que eu estou passando não é tão relevante assim. O mais relevante é se Cristo está sendo glorificado, se Cristo está sendo pregado, se Cristo está sendo o centro da minha vida e da vida daqueles que têm contato comigo. E aí, nesse sentido, nós poderíamos dividir esse texto em duas partes. E a primeira parte vai do verso 12 ao verso 18, quando o apóstolo Paulo diz que os sofrimentos neste mundo e deste mundo resultavam em deleite na alegria de Cristo na sua vida. E aí é interessante porque o apóstolo Paulo, ele demonstra que mesmo Paulo em confinamento, mesmo Paulo preso, mesmo Paulo sendo escoltado por um soldado diariamente, mas ainda assim, Cristo estava sendo engrandecido. Cristo estava sendo pregado. Cristo estava sendo conhecido. E é por isso que no verso 12 ele diz: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram, prisão, pancada, humilhação, às vezes fome, ele diz, tem antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ele diz: irmãos, vocês não precisam ficar aí lamuriando, vocês não precisam ficar aí reclamando, porque de fato Cristo tem sido engrandecido na minha vida. Cristo é aquele que tem sido pregado, e eu, o apóstolo Paulo, eu como apóstolo preso, humilhado no sentido humano, no sentido da carne, ele diz: eu estou contribuindo, eu estou percebendo o progresso do Evangelho. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é: esta prisão, ela era em Cristo, pois estava contribuindo para o seu próprio testemunho. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é: irmãos, eu estou preso, não estou? Sim. Estou passando por situações difíceis na carne, não estou? Estou apanhando, estou sendo humilhado no que diz respeito à carne, mas é motivo para tristeza? E Paulo responde imediatamente: não. Mas como não, Paulo? Como não, se você está vivenciando toda essa situação? Ele diz: não, porque através disto, muitos têm chegado ao conhecimento de Cristo. E o que ele está dizendo é: ora, qual é o ponto mais importante da vida do crente? Qual é o aspecto mais importante para a família do crente? Qual é o aspecto mais importante para a igreja do crente? Não é outra coisa senão Cristo sendo o centro de tudo aquilo que nós veneramos, adoramos e glorificamos. O apóstolo Paulo diz que aquelas pessoas que estavam ao seu redor, sobretudo o pretório e entre os demais soldados, o evangelho estava sendo reconhecido. E isso é óbvio, não poderia ser diferente, porque, de acordo com o contexto do apóstolo Paulo, um soldado deveria estar ao seu lado por muitas horas. E o soldado, ele tinha uma posição aparentemente impassível. Ele estava ali, talvez empunhado de uma lança, ou simplesmente com o seu escudo, numa posição de sentido, calado. E o apóstolo Paulo olhava para esse homem e dizia: agora você é meu prisioneiro. Não sou eu que sou prisioneiro de você, mas você é meu prisioneiro para ouvir do Rei Jesus. E certamente o apóstolo Paulo não perdia tempo. Ele não perdia tempo dizendo para o soldado: olha, vocês me bateram muito. Ou ele não dizia: olha, o Império Romano é muito injusto. Ele dizia: olha, a minha prisão, ela não faz o menor sentido. Ele não dizia: veja, eu sou cidadão romano e eu preciso. Não, mas simplesmente ele olhava e, como ele mesmo diz lá em Efésios, ele aproveitava as oportunidades. Ele remia o tempo e ele pregava o evangelho, e com aquilo muitos soldados se rendiam a Cristo. Muitos soldados que antes hostilizavam ao Senhor, hostilizavam a sua lei, agora passam a glorificar o nome do Senhor. Por isso, para o apóstolo Paulo, o que é mais importante? A sua vida, a sua carreira, o seu dinheiro, seu emprego,
conchavos, não. O mais importante para Paulo era Cristo. Irmãos, muitas vezes precisamos rever os nossos conceitos com relação a isto. Precisamos rever o que pensamos. Porque se um filho nosso com uma carreira brilhante na sociedade, em qualquer profissão, ele chega para nós e diz assim: pai, eu vou largar tudo, eu vou ser missionário num país paupérrimo, e eu vou viver, entre aspas, dependendo de igrejas. Como estará o seu coração nesse sentido? Você dirá: finalmente, Senhor, o meu filho compreendeu qual é a razão da sua existência nesse mundo. Ou você chegaria para o seu filho e diria assim: filho, pense bem, olha lá, cuidado, veja o que você está fazendo. Você possui uma carreira brilhante. E se este filho diz assim: pai, eu quero ser missionário entre o Estado Islâmico. E ele diz o seguinte: pai, é certeza de que eu não voltarei vivo para casa, mas eu irei pregar o evangelho lá. O que você sentiria no coração? É isso que Paulo está nos dizendo. É onde está o nosso contentamento. O que é a nossa alegria? O que nos traz felicidade? Por isso o apóstolo Paulo, quando ele fala do seu próprio testemunho, ele também fala da pregação do evangelho e as motivações. E há um texto aqui muito intrigante, a partir do verso 14, quando ele diz assim: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. E o que ele está dizendo aqui é o seguinte: irmãos, que maravilha, porque eu estou preso, mas estou firme no Senhor. Eles estão ouvindo sobre o testemunho de Cristo aqui, e isso tem incentivado, porque esses irmãos têm dito: se Paulo, que está ali preso naquela situação, ele tem forças e alegria para pregar e glorificar o nome de Cristo, quanto mais nós que estamos livres nessa nação. Por isso o apóstolo Paulo diz: a minha prisão, esta condição humana, que traz uma situação de penúria, traz uma situação de humilhação, do ponto de vista humano, traz resplendor de glória, porque eu mesmo tenho falado de Cristo, e muitos têm falado de Cristo, influenciado por minhas cadeias. Ou seja, muitos irmãos estão se juntando a mim por amor, pregando a Cristo, fazendo com que Cristo seja o centro de suas vidas, que Cristo seja o centro da sua pregação, que Cristo seja o motivo da sua alegria. Mas é impressionante, porque o apóstolo Paulo, ele continua dizendo, e ele diz aqui no verso 15, alguns efetivamente, olha que palavra que nos parece estranha num primeiro momento. Ele diz assim: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Esses irmãos estão pregando também por amor a mim, estão se juntando a mim. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. O que Paulo está dizendo é: os meus inimigos, aqueles que me odeiam, por causa disso, eles têm pregado o evangelho. Eles têm falado de Cristo. E é importante nós pensarmos, meus amados, que o apóstolo Paulo, quando ele menciona sobre estes que pregavam contra o apóstolo Paulo, precisamos entender que ali o conteúdo da pregação, o conteúdo do evangelho era fiel. Eles não estavam pregando heresia, porque se assim o fizessem, nós poderíamos perceber o apóstolo Paulo naquilo que ele diz em 2 Coríntios 2,17, quando ele diz: porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade da parte do próprio Deus. E lá em Gálatas capítulo 1, de 6 a 9, ele diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem, olha só, perverter o evangelho de Cristo.
Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além, um pouco além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Então, de fato, quando o apóstolo Paulo fala dos seus inimigos, ele está dizendo que esses inimigos odiavam a Paulo, faziam por porfia, faziam por divisão, queriam de alguma maneira humilhá-lo, e por causa disso, então, eles pregavam o evangelho, mas Paulo diz a pregação deles é fiel. E Paulo poderia, e talvez se você estivesse no lugar de Paulo, ou eu estivesse no lugar de Paulo, nós diríamos, mas que absurdo, isso é pecado. Porque essas pessoas me odeiam, eles estão pregando o evangelho por inveja, eles têm inveja do meu ministério, têm inveja da minha vida, eles não merecem nenhuma consideração. Não, porque a pergunta é, quem é Paulo? Nada. Quem é Cristo? Tudo. Cristo está sendo pregado. Paulo diz, para mim o que importa é que Cristo está sendo pregado. Verso 18, todavia que me importa? Isso não causa nenhum problema no meu coração, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Porque a alegria de Paulo era Cristo e não a sua própria vida. Irmãos, quando nós percebemos o desenvolvimento da vida de Paulo com Cristo, nós vamos perceber que aqui ele tem alcançado uma maturidade conforme as Escrituras, que muitos crentes que já estão há 30 anos dentro da igreja não conseguem alcançar. Paulo diz, essas pessoas pregam, eu estou pregando, Cristo está sendo reconhecido aqui, está sendo adorado por alguns aqui. Muitos amigos queridos e amados, companheiros, confraternos, estão pregando o evangelho junto comigo por amor a mim, dizendo, Paulo, estamos contigo, vamos pregar o evangelho, e muitos estão conhecendo a Cristo. Os meus inimigos, os que me odeiam, por causa do ódio que sentem por mim, são insinceros. Eles pregam a Cristo. Ora, o que me importa? Eu continuo alegre do mesmo jeito, porque a minha alegria é a glória de Cristo neste mundo. Não estava em si, nem nas circunstâncias em que vivia. A alegria de Paulo estava na glória do Senhor. Nisto me regozijarei. Ou seja, a minha alegria é Cristo. E meus amados, quando nós entendemos o contexto do que o apóstolo vivia, quando entendemos toda a injustiça que ele sofre por parte daquele império, o que Paulo está dizendo é, a minha vida está nas mãos do Senhor. Se eu estou aqui, é porque é exatamente aqui que devo ser testemunha. Se eu estou aqui, é justamente para que os meus amigos se sintam motivados a pregar a Cristo por amor. Se eu estou aqui, é porque os meus inimigos querem, de alguma maneira, me humilhar. E eles dizem, Paulo está preso, não presta para nada, nós estamos aqui e podemos pregar. E mesmo que eles estejam pregando sem amor e com insinceridade no coração, mas se a pregação do Evangelho é fiel, ele diz, essa é a minha alegria. Porque a minha alegria é Cristo. E vejam que o apóstolo Paulo, quando ele se refere à sua grande alegria, ele fala da sua condição de preso. E é o que nós vamos ver a partir do verso 19. Ele diz, porque estou certo de que isto, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, este que é tudo na minha vida, me redundará em libertação. Agora, irmãos, quando o apóstolo Paulo fala de libertação, ele não está dizendo, sim,
eu já declarei, eu já confirmei, eu já cobrei de Deus, eu vou sair dessa prisão, porque não nasci para ser cauda, nasci para ser testa, eu não nasci para ser o final da fila, eu sou o primeiro, tenho que ter prosperidade na minha vida, etc, etc. Não. Quando Paulo fala de libertação, ele está olhando para a sua própria vida. E talvez alguma pessoa diga, mas Paulo, que não é o caso aqui, o contexto histórico ainda não é este, mas alguém poderia dizer, mas Paulo, você pode ser sentenciado à morte. Como é que você fala de libertação se o Império Romano vai te matar? E é exatamente isso que Paulo diz. Ele diz, é isso que eu digo, a liberdade está na minha vida com Cristo. Eu não fico aqui chorando as pitangas, dizendo, irmãos, façam uma corrente de oração para que eu saia daqui, bababá, com lamúrias. Embora, em certo sentido, isso não seja errado, devemos orar sim pelos nossos irmãos encarcerados, os nossos irmãos que estão na cadeia, sobretudo por causa do Evangelho. Mas o importante para Paulo era a sua vida com Cristo, a sua vida com o Senhor. E nesse sentido, Paulo, ele acreditava piamente na sua libertação. E é claro que nesse sentido, onde está a libertação? Essa certeza de Paulo, a súplica dos irmãos. Ele diz, irmãos, orem cada vez mais, para que eu tenha esta liberdade. E eu também possuo essa certeza pela minha comunhão com Deus. Ele diz, pelo suprimento do Espírito Santo. E ele diz, por que eu creio na minha libertação? Paulo responde dizendo, porque eu creio que não serei envergonhado. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Ele diz a partir do verso 20, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido, onde? No meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. O mais importante para mim não é sair dessa cadeia, o mais importante para mim é que Cristo seja glorificado nesse corpo que pertence a Ele. Se eu viver, Cristo será glorificado. Se eu morrer, sendo decapitado ou sofrendo qualquer outra morte brutal por parte desse império, Cristo será glorificado. Por isso, eu tenho certeza absoluta da minha libertação. Para o mundo, ou sairei vivo ou morto. Para o reino de Deus, eu sairei daqui com glórias, para a honra devida ao nome de Cristo. Você está percebendo o que é ser um crente em Cristo Jesus nesse mundo? É por isso que a Bíblia constantemente diz assim, não murmure, não reclame. Sabe por quê? Porque quando o crente murmura, ele demonstra duas coisas na sua vida. Em primeiro lugar, ele demonstra que está vazio do Espírito Santo. O Espírito Santo está lá, ele é crente, mas está vazio. Ele é aquela brasa que já está talvez a uns 15 centímetros daquela fogueira. Então ele não tem o olhar mais para Cristo. Cristo não é o foco, Cristo não é o alvo, como Cristo está sendo o foco e o alvo deste culto que prestamos ao Senhor. Se a sua mente está em qualquer outra coisa que não seja Cristo, a sua presença aqui é dispensável. Porque todos nós temos que concentrar o nosso olhar, toda a nossa força para Cristo. Cristo deve estar aqui entre nós, brilhando nesse momento de culto que prestamos a Ele. Por isso, meus amados, precisamos compreender aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina e as Escrituras nos ensinam. Eu não posso murmurar, porque em primeiro lugar, a minha murmuração demonstra que eu estou vazio do Espírito Santo. E em segundo lugar, diz que o meu olhar não é mais para Cristo, o meu olhar é para o mundo. Para que o mundo me oferece. E eu vou contar um segredinho para você. Você não conta para ninguém isso. Se você se baseia no mundo, você vai se decepcionar.
se a sua esperança está neste mundo e nos ímpios que vivem neste mundo, você vai se decepcionar. É por isso que Paulo diz: irmãos, a minha libertação é certa. Ele diz, inclusive, pela morte. Ele fala sobre isso. E ele faz um jogo de palavras aqui que é tão interessante. Ele diz, seguindo ainda o verso 20, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo. A minha vida é para Cristo, tudo em mim é Cristo. Quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo. Estar aqui nessa terra é Cristo. Quando eu como, quando eu bebo, quando eu trabalho, quando eu falo, é Cristo. Tudo que faço, luto para que Cristo, Ele esteja presente na minha vida. Eu quero que as pessoas vejam Cristo em mim. Por isso que o apóstolo Paulo, ele tem a ousadia de dizer: sede meus irmãos, eu sou de Cristo. Vocês querem saber como devemos viver em Cristo? Olhem para a minha vida, porque essa vida, ela existe para estar constantemente em Cristo. O viver é Cristo. Agora, o morrer, sabe o que é para mim, meus irmãos? Ah, Paulo, o morrer talvez seja falência, seja culminar toda essa humilhação. Não, o morrer para mim é lucro. O morrer para mim é ganho. O morrer para mim é ter os bens espirituais sobre a minha vida. E aí Paulo explica isso. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. E parece que Paulo é maluco aqui. Mas é verdade, irmãos. Quanto mais o crente, ele se aproxima de Cristo. Quanto mais o crente, ele se torna radical nas Escrituras. Quanto mais o crente, ele deseja, no temor do Senhor, glorificar o nome desse Deus, mais maluco, doido, ele vai se apresentar a esse mundo. Eu nunca esqueço a reação de algumas pessoas na universidade quando descobrem a minha visão de casamento. Papel da mulher, do homem e dos filhos. Vocês precisam ver os meus alunos como eles ficam de olhos arregalados quando eu digo que o evolucionismo é mentira. A verdade é que Deus criou todas as coisas, numa sala de aula, numa universidade. Vocês precisam ver a reação de muitos quando eu falo sobre os valores do Evangelho. É isso, porque é loucura. É exatamente isso que o apóstolo diz. Ele diz: irmãos, eu não sei mais o que eu quero, se eu desejo morrer ou se eu desejo viver. Eu não sei o que eu quero. Talvez se viesse um anjo do céu e dissesse assim: Paulo, prepara a sua vida porque amanhã você vai morrer. Talvez eu desse uma festa. Talvez eu oferecesse um churrasco para os meus irmãos. E naquele churrasco alguém perguntasse: Paulo, qual é o motivo da sua alegria? O que foi que aconteceu? Você passou no concurso? Você foi promovido? Você se formou na universidade? Finalmente reconheceram o seu trabalho? Diz: não, porque amanhã eu vou morrer. Como? Amanhã eu vou morrer. Como assim? Amanhã eu vou morrer. É suicídio? Não. Mas um anjo do Senhor me revelou que amanhã eu vou morrer. Como? Atropelado por um caminhão. E você se alegra com isso e diz: sim. Porque o morrer para mim é ganho. E o viver é Cristo. Eu pergunto, irmãos, existe a menor condição de um coração firmado desta maneira viver uma vida triste? Deprimida, doente emocionalmente? A resposta é simples: não há. No verso 22, o apóstolo Paulo, ele diz assim: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido. E Paulo diz assim: por um lado eu estou constrangido a viver, porque quero viver em Cristo.
E eu quero servir a Cristo, enaltecendo o nome de Cristo nessa terra, entre os irmãos e entre os ímpios. Mas ele diz, eu também tenho o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa, é mais necessário que eu permaneça aqui. Ele diz, irmãos, por causa de vocês, por causa do amor que eu tenho para com vocês, certamente eu devo permanecer aqui. Por isso, quando Paulo ele fala de vida e morte, ele não está falando de dois aspectos antagônicos. Quando Paulo fala de vida e morte, ele está falando uma única linguagem. A alegria em Cristo, e Cristo como aquele que deve ser glorificado. É por isso que Paulo diz, a minha morte é lucro, é ganho. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. E sabe, irmãos, nós precisamos resgatar, sabe, do baú, ou então talvez descobrir aquilo que ainda não sabemos sobre o significado da morte de um crente. Aliás, nós temos uma tendência, a igreja tem essa tendência, e quem disse isso foi um filósofo cristão já falecido, chamado Franz Schaeffer. E Franz Schaeffer disse uma coisa que eu li ainda na década de 80, que nunca mais saiu do meu coração. Ele disse, o problema da igreja é que ela não está na vanguarda com as suas verdades na sociedade. O problema da igreja é que ela está atrás. Ela é a última, é a lanterninha dessa fila com relação às suas verdades. Eu ouvi certa vez um antropólogo extremamente conceituado no Brasil, chamado Eduardo Viveiros de Castro. E ele estava dando uma palestra, e o título da palestra era esse, A Morte como um Quase Evento. Bem, você não entendeu, realmente é complicado. Ele é aquele tipo de antropólogo, filósofo, que gosta de tratar sobre essas questões. Mas ele disse algo que me chamou a atenção. Ele disse, na frente daqueles alunos universitários, ele disse, vocês sabiam que a sociedade hoje, ela esconde o que deveria ser mostrado no passado, e ela mostra o que deveria ser escondido no passado. E as pessoas disseram assim, mas não estamos entendendo nada, Eduardo. O que você está dizendo? Ele disse, é muito simples. No passado, a sexualidade era a intimidade. A sexualidade pertencia ao íntimo. Ela pertencia a um ambiente onde apenas o casal vivenciava. Hoje, a sexualidade, ela salta aos olhos. Se vocês não acreditam nisso, como disse o antropólogo, ligue a sua televisão. Preferencialmente a partir das 10 da noite. E você vai descobrir como a sexualidade, ela salta aos olhos. Se você não acredita, vá à praia. Vejam como as mulheres e os homens se vestem. Vejam o que eles estão fazendo. Essa sexualidade, essa condição humana, que antes era oculta, agora ela se manifesta. E eles perguntaram, e o que era oculto, o que era manifesto e agora se torna oculto? E a resposta dele foi pequena e objetiva. Ele disse, a morte. Nós escondemos a morte. Nós não permitimos que os nossos filhos vejam a morte. Nós não gostamos da morte. E nós criamos eufemismo para a morte. Você sabia que aqueles aplausos que são dados ali é um eufemismo? É de alguma maneira transformar a morte em algo aceitável. E nós muitas vezes vivenciamos isso para a nossa própria vida e para a vida de um ente querido. É claro, ninguém fica feliz quando descobre que um filho vai morrer, ou uma mãe, ou um pai. Mas nós não podemos permitir que aquela alegria, como diz o apóstolo Pedro, indizível e cheia de glória, venha toldar isto. Mas devemos dizer como Davi. Davi, enquanto o seu filho estava doente, ele estava no pó e na cinza, ele estava ali clamando ao Senhor, mas no momento em que ele morreu, as pessoas estavam preocupadas, como é que nós vamos dizer para ele que o filho dele morreu? Davi olhou o burburilho e falou, o que está acontecendo? Disseram, olha rei, o teu filho morreu. E aí eles pensaram, bom, se enquanto o filho estava vivo, ele está dessa condição, imagina agora sabendo que morreu. E qual não foi a surpresa? O rei se levantou, tirou toda a cinza, aquela roupa de pano de saco, tomou um bom banho, se perfumou com os melhores perfumes da época, colocou a sua melhor roupa e se sentou no trono. E perguntaram para ele, Davi, você enlouqueceu? Porque enquanto seu filho estava à beira da morte, você estava nessa condição, no pó e na cinza, clamando ao Senhor, mas agora que ele morreu, você está no trono. E Davi responde, é muito simples, enquanto meu filho estava aqui, eu clamava ao Senhor por misericórdia para que o meu filho vivesse, mas agora que ele morreu, não há nada que eu possa fazer, o meu filho não virá mais a mim.
eu irei a Ele. E essa é a certeza que eu tenho em Deus. Isso é loucura para você? Pois é, se é loucura, você precisa rever os seus conceitos de crente e de evangelho. Porque quanto mais nos afastamos da fogueira, mais apagamos e nos tornamos inúteis nesse mundo. O apóstolo Paulo, ele também fala da vida, e ele diz que a sua vida possui um sentido. Ele diz, eu quero viver também. E devo viver, ele diz, embora constrangido. Embora ele vivenciasse aquela dúvida entre, é melhor morrer do que viver, prefiro a morte à vida. Mas ele diz, mas eu devo ficar aqui, porque havia um desejo permanente no coração daquele homem. Paulo tinha consciência do seu ministério. Ele diz, irmãos, o viver não é para os deleites terrenos, mas o meu viver é Cristo. Portanto, Paulo desejava viver nessa terra por 2 motivos. Primeiro, Paulo queria viver porque ele percebia o desenvolvimento e a alegria na fé. Ele demonstrava isso na sua vida e desejava isso para os crentes. E ele também percebia que a glória toda deveria ser dada a Cristo na presença dos apóstolos, pela sua própria vida e pela vida dos seus. Ele diz assim, se eu ainda estou neste mundo, é porque Cristo deve ser glorificado na minha vida. Eu não estou ainda vivo porque devo cuidar de alguns afazeres dessa terra. Eu estou vivo porque Cristo ainda deseja ser glorificado na minha vida. E é por isso que Paulo diz, irmãos, minha libertação é certa. E eu não serei envergonhado sob qualquer circunstância. Meus irmãos, o que está em jogo aqui é a fogueira e a noite fria. O que está em jogo aqui, já aplicando essa mensagem, é onde está o seu coração? Quais são os desejos mais profundos que você tem com relação a seus filhos? Qual o desejo profundo que você tem com relação ao seu cônjuge? Qual o seu desejo enquanto carreira nesse mundo? Infelizmente nós vivemos hoje uma competitividade tão cruel e nós cedemos para isto. Nós queremos ser o melhor nesse mundo não para a glória de Cristo, mas para que sejamos reconhecidos de alguma maneira. Somos sedentos por dinheiro, poder, saúde, não para que Cristo seja glorificado, mas para que eu de alguma maneira tenha o reconhecimento neste mundo. É por isso que tantos lares são destruídos. É por isso que muitos filhos são tratados em creches ou pela vovó ou pela titia. É por isso que o meu ministério, ele capenga, é um peso para mim. Podemos intensificar um pouco mais esse ministério, meu irmão? Não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Podemos contar com o irmão, talvez? Não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Porque aquilo que deveria ser o meio, porque o ganho, o sustento, é o meio para que Cristo seja glorificado. Esse ganho que poderia ser canal de bênção para a minha vida, conduzindo-me a mim, a minha família, a minha igreja e aqueles que vivem ao meu redor para a glória de Cristo, se torna uma maldição. Uma maldição. Quando o ganho, o poder, o reconhecimento, a fama, a carreira se tornam um fim em si mesmo. Sabe o que eu penso, meu irmão? Quando você e eu estivermos diante do Cordeiro, e aí você vai mostrar para ele todos os seus diplomas, vai mostrar sua casa suntuosa, seu carro, seus filhos que não estão tão firmados na igreja. Você vai mostrar tudo aquilo que você conquistou.
E o Cordeiro de Deus vai pegar tudo isso e vai jogar no fogo e vai virar cinza em segundos. Depois o Cordeiro de Deus vai olhar para você e dizer assim: meu filho, você tem algo mais a apresentar além desse lixo? Você teria algo mais a apresentar além desta, em alguns instantes, não sempre, mas em alguns instantes, perca de tempo, saúde? Você tem algo mais a apresentar para mim quanto ao seu tempo na terra? Não estou dizendo que devemos demonizar o nosso trabalho, não é isso. Paulo tinha um ofício, ele era alfaiate de couro, ele construía tendas e tirava o seu sustento disso. Mas eu pergunto para você, quantas vezes isso aparece na Bíblia? Quantas vezes a carreira de Paulo, os seus diplomas e o seu conhecimento humano aparecem? Quantas vezes o currículo de Paulo aparece no Novo Testamento? Mas quantas vezes nós percebemos pelo testemunho e pela vida desse irmão o desejo inequívoco de glorificar a Cristo? Você é uma brasazinha de Jesus. A pergunta é: onde você está? Porque basta se afastar dessa fogueira. Não há uma outra fogueira mais adiante. É somente essa. A verdade do Evangelho é única. Tudo que nos rodeia para além dessa fogueira é escuridão, trevas, frio, desilusão e tristeza. A pergunta é: onde está a minha vida e o meu coração? Mas, meus irmãos, eu sei que isso é um desafio muito grande. Mas é um desafio possível, porque somente em Cristo nós podemos viver essa verdade. Somente em Cristo podemos transmitir essa verdade aos nossos filhos. Somente em Cristo podemos vivenciar esta verdade na igreja. Somente em Cristo podemos brilhar neste mundo diante daqueles que odeiam ao Senhor. Que todos nós tenhamos no coração o mesmo sentimento que houve no apóstolo Paulo. E que todos nós tenhamos esta maturidade para dizer: porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro, e a minha vida se resume nisto. Por isso eu devo perguntar e clamar pela graça do Senhor: onde está a minha alegria, onde está o meu prazer? Qual é a minha visão com relação à minha morte? Qual é a minha visão com relação à minha vida? E se ainda estou vivo, qual é o sentido dessa vida? Por que eu estou aqui? E o que devo fazer? Quero redundar em repetir o que Paulo diz. A resposta é esta: porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Convido o Heber para vir aqui à frente, missionário. Peço para que ele ore ao Senhor. E que fortaleça o nosso coração. Heber, peça a graça de Cristo sobre nós. Peça o amor de Deus sobre a nossa vida. E que todos esses crentes aqui presentes, eles digam como Paulo: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Oremos. Vamos orar, irmãos. Amado Deus, nosso Pai, nos colocar na Tua presença agora, Pai, para reconhecer a nossa pequenez, a nossa insignificância. Nós só existimos se estamos em Ti, Senhor. Queremos Te agradecer pela Tua palavra que acabamos de ouvir, ministrada pelo Teu servo, Pai. Sabemos que não são palavras dele, mas são as Tuas palavras, Senhor. Pois quando abrimos as Escrituras é a Tua boca que fala para nós. Que possamos atesourar no nosso coração, Pai. E que não sejamos só admiradores da Tua palavra, mas que sejamos, Senhor, praticantes. Que possamos tornar estas palavras que nós ouvimos hoje aqui, Pai, uma verdade prática na nossa vida. Entendemos que isso é um desafio que é colocado diante de nós, Senhor.
que na nossa natureza humana nós não poderíamos fazer, mas no poder que é no Teu Espírito Santo, Pai, que transforma a vida, que transforma corações, nós poderemos cumprir essa palavra em nossa vida, Pai. Te pedimos agora que nos despeças em paz, que guardes cada um dos Teus servos que aqui estão, Senhor, que tiveram o privilégio de ouvir essa exortação da Tua palavra, Pai. Nesta semana que vai se iniciar, que nós possamos estar sempre relembrando, Senhor, cada princípio que foi colocado aqui, Senhor, e que possamos, na Tua força, no Teu poder, de estar vencendo este mundo, Pai, possamos estar centrados na Tua verdade, na Tua palavra, para viver para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, o fruto do Espírito Santo estejam sobre nós, para que ao longo da nossa vida possamos viver a Cristo, mesmo que isso signifique a morte. Para que os nossos filhos vivam a Cristo, mesmo que eles tenham que ir para lugares onde estes signifiquem a morte para eles. Que vivamos como igreja para Cristo, mesmo que isto signifique morrer. Porque morrendo temos lucro, temos saldo, temos alegria. Ó Deus, tem misericórdia de nós, coloca a Tua bênção sobre nós, para que tenhamos esta maturidade cristã. Difícil, eu diria até impossível para o mundo, mas possível para nós, porque o Teu Espírito está conosco, e a Tua palavra também. Que estas bênçãos estejam sobre a minha vida, como pecador que sou, mas regenerado pelo sangue do Cordeiro, na vida do meu irmão Heber, na vida de todos aqueles que estão aqui presentes, que foram remidos pelo sangue do Cordeiro, e que vivamos com alegria, com regozijo no coração e na alma, neste mundo. É o que eu te peço em nome de Jesus.